Olá, meus amigos, mais uma parte ainda falando sobre as principais formas de rescisão do contrato de trabalho. Nesta aula nós vamos falar sobre a aplicação da justa causa e também a rescisão por comum acordo, que foi inserido pela reforma trabalhista e pode servir como uma forma de solução de conflitos, de eventuais ações trabalhistas. Então nós vamos agora para a rescisão do contrato aqui por justa causa, a demissão por justa causa, apontando desde logo o artigo 482 da CLT. Por que o artigo 482 da CLT? Porque nele nós temos um rol de situações que foram consideradas graves desde logo pelo empregador, que poderiam gerar a rescisão do contrato de trabalho. Então, teoricamente, na minha empresa, algum empregado está incorrendo numa situação que eu consigo encaixar dentro do artigo 482, dentro daquelas condutas descritas no artigo 482, eu posso demiti-lo por justa causa. O que nós temos que tomar cuidado, e a gente vai perceber ao longo do slide aqui, é que algumas condutas únicas, elas geram a justa causa por uma única situação. Exemplo, atestado médico falso, atestado médico adulterado. Um único atestado médico apresentado dessa forma já faz com que a gente tenha o ato de improbidade, ou seja, já permite a dispensa por justa causa. Um furto, por exemplo, basta uma única situação de furto para haver ali a caracterização. Uma agressão, basta uma única situação para nós caracterizarmos. Só que outras situações, elas dependem de condutas reiteradas. A desídia, por exemplo. A desídia ela é muito comum relacionada a atrasos e a faltas. Mas vejam que eu falei atrasos, faltas, e não um atraso. Ah, você se atrasou hoje, justa causa desídia. Não. Nós precisamos de uma reiteração. É aquele empregado que está sempre chegando atrasado, está sempre saindo mais cedo, está sempre faltando sem nenhuma justificativa legal. Então eu vou caracterizando a desídia a partir do momento que eu tenho essa reiteração. Só que eu só consigo chegar na justa causa por desídia se eu tiver aplicado anteriormente outras penalidades. Se eu tiver aplicado advertências, suspensões, nos outros atrasos, nas outras faltas, eu consigo chegar hoje e dizer, houve desídia. Foram vários atos, vários atrasos, todos eles penalizados com advertências, com suspensões. Então, hoje eu posso falar que o seu atraso acarretou justa causa por desídia. Não foi o atraso de hoje, foi essa reiteração. Da mesma forma, como insubordinação, como indisciplina, que são descumprimentos ali de regras da empresa, precisam ser reiteradas, ou precisa ser o descumprimento, aquela situação extremamente grave que colocou em risco a empresa, colocou em risco outros empregados, para você caracterizar como uma única situação. Mas geralmente é uma reiteração. Então a gente tem que conhecer, a primeira coisa, a gente tem que conhecer o artigo 482 da CLT para encaixar nele essas situações que foram vivenciadas no dia a dia. Ah, o empregado ele deixou de cumprir a situação X, ele deixou aqui de utilizar o equipamento de proteção individual, ele acessou uma área proibida dentro da empresa ou acessou arquivos proibidos dentro ali do servidor. Vamos pegar essa situação, e aí é o primeiro ponto do slide que eu trouxe para vocês, vamos ver se esta situação se encaixa em uma das hipóteses previstas em lei. Então, primeiro ponto aqui, o empresário vai perguntar, vai narrar o fato, aquela conduta do empregado para o advogado vai encaixar em uma daquelas situações do 482. A grande verdade é a seguinte, o 482 ele é antigo, ele é originário, ali praticamente todo ele é originário da CLT de 43. Então, ele, por ser um dispositivo antigo, ele não traz muitos detalhes sobre aquelas condutas. Ele narra as condutas. Ele fala indisciplina, fala desídia, ato de improbidade,
ele fala ali situações absolutamente genéricas. Isso facilita para o empregador, facilita. Quanto mais genérica for a descrição do fato narrado na CLT, melhor para o empregador, porque ele tem uma maior possibilidade de interpretação. Então esse é um lado positivo para o empregador. Então vamos encaixar aqui esta conduta. Aí, como eu falei para vocês, a depender da hipótese, é necessária a aplicação anterior de penalidades mais leves, advertências e suspensões. A depender da hipótese, é necessária a aplicação anterior de penalidades mais leves. Por que necessária? Vamos voltar para aquele exemplo da desídia, dos atrasos, das faltas sem justificativa legal. O Bruno vive chegando atrasado, vive faltando sem nenhuma justificativa. Até um belo dia, tudo acontece num belo dia, né? Até um belo dia que ele falta novamente, ou que ele chega atrasado novamente, e é aquele dia que o empregador dele está cheio de problema, o gerente está cheio de problema, e aí é a gota d'água. Pô, Bruno, chegando atrasado mais uma vez, esquece, não dá mais, você está demitido por justa causa, isso é desídia. Opa, peraí. Nas outras vezes, você aplicou penalidades? Não, não apliquei penalidades. Então, o que acontece? Todas as outras vezes, todos os atrasos anteriores, eles foram perdoados. Lembra que quando você não aplica a penalidade de forma imediata, surge o perdão tácito? Então, se você não aplicou penalidades anteriores, houve perdão tácito. Ou seja, para fins de aplicação de penalidades, este atraso de hoje, que para você foi a gota d'água, para mim é o primeiro erro. É a primeira vez que eu estou errando. Então, como houve perdão tácito de todas as outras situações, hoje seria a primeira falta, o primeiro erro. Ou seja, você deveria aplicar a mim hoje uma advertência ou uma suspensão mais leve possível. Mas você não pode aplicar aqui uma justa causa. Se você aplicar a justa causa, eu vou à Justiça do Trabalho e vou demonstrar que foi o primeiro erro, foi a primeira falta, foi o primeiro atraso. Você vai alegar que não, o Bruno, ele sempre chegava atrasado, só que você não vai ter prova de penalidades que foram aplicadas. O juiz do trabalho vai fazer o quê? Vai reverter essa justa causa. Por isso que eu coloquei aqui e frisei, é necessário, olhando para o empregador, é necessária a aplicação de penalidades mais leves. Pergunta mais normal do mundo, desde a graduação em Direito, a vida toda. Vocês sempre vão perguntar, vocês sempre vão ouvir dos seus clientes aqui, de pessoas, de colegas, a seguinte pergunta: quantas advertências eu aplico, quantas suspensões eu aplico? Primeira resposta, se nós olharmos para a CLT, não tem regramento nenhum disso. Não existe regramento nenhum. E aí você olha então para a razoabilidade. Então vamos aqui pensar numa regra que seja razoável, ok? Mas pode ser que eu tenha uma norma coletiva disciplinando isso. Pode ser? Pode. Não é muito comum, mas pode ser que exista uma convenção coletiva de trabalho que se aplique ao seu cliente que tenha essa normativa aí, que você tem que aplicar tantas advertências, tantas suspensões antes de aplicar a justa causa. Se tiver, tem que seguir. Porque se você não seguir aquele procedimento de aplicação de penalidades, a sua justa causa ela vai ser nula. A gente poderia aplicar aqui a súmula 77 do TST, ok? Então, para a maioria das situações, não tem regramento nem na CLT, na maioria das situações não tem regramento em normas coletivas, então nós vamos por razoabilidade. O que significa aqui a questão
razoabilidade. Vamos aplicar algumas advertências, algumas suspensões, para tentar, num primeiro momento, corrigir a conduta desse empregado. Então, nós estamos aplicando as advertências e as suspensões para tentar modificar a conduta, resgatar o empregado para que ele volte a ser cumpridor das suas obrigações. Só que nós também estamos pensando como empregadores lá na frente, numa possível ação trabalhista de reversão da justa causa. Se o empregado for demitido por justa causa, há uma grande, já vou até explicar sobre isso, há uma grande chance de ajuizamento de ação trabalhista para reversão da justa causa. Nessa ação trabalhista, eu, o empregador, vou ter que sustentar a justa causa. Sustentar a justa causa significa demonstrar que eu apliquei penalidades anteriormente. E aí, meus amigos, quanto mais prova, melhor. Exemplo 1. Você aplicou a justa causa pelos atrasos. Aí você vai lá na Justiça do Trabalho e mostra que você aplicou uma advertência, uma suspensão e aplicou a justa causa. Esse é o exemplo 1. No exemplo 2, você mostra que aplicou 3 advertências, 3 suspensões, depois aplicou a justa causa. Em qual dos dois aqui há uma tendência do juiz do trabalho manter a justa causa? Qual é a maior chance de manutenção da justa causa? O exemplo 2, em que eu apliquei várias advertências, várias suspensões. O juiz do trabalho vai ver que eu tentei corrigir a conduta do meu empregado, que eu dei chance para o meu empregado corrigir a conduta dele, mas ele infelizmente não fez por onde. No primeiro exemplo, que eu apliquei uma advertência, uma suspensão e a justa causa, pode ser que o juiz do trabalho entenda que eu subi rápido demais as penalidades. Que eu, na verdade, só quis aplicar a penalidade para chegar logo na justa causa. E que não haveria ali, não seria razoável pensar na causa. Então, nós estamos aplicando as advertências e as suspensões pensando também na prova que vai ser produzida lá na frente numa ação trabalhista. Aí por que eu falei 3 advertências, 3 suspensões? Para você ter documento. É claro que você pode aplicar 2 advertências, 2 suspensões, você pode aplicar 3 advertências, 2 suspensões. Eu quero aplicar 4 advertências. Ótimo. Quanto mais, melhor para se manter a justa causa. Agora, geralmente, a resposta seria o quê? Aplica umas 2, 3 advertências, umas 3 suspensões, para depois aplicar a justa causa, porque você vai ter documento para juntar neste processo depois dessa ação de reversão, ok? E aí, voltando aqui, ó, vamos aplicar a justa causa. Perfeito, aplicamos. Há aqui uma grande chance, vamos até mudar de cor aqui, ó, há uma grande chance de ajuizamento de ação trabalhista na tentativa de reverter a justa causa. Há uma grande chance. Praticamente todos os empregados que são demitidos por justa causa ajuizam ações trabalhistas. E é por isso, sabendo disso, que muitos empregadores, podendo aplicar a justa causa, optam pela demissão sem justa causa. Não, eu prefiro gastar mais dinheiro demitindo sem justa causa do que aplicar a justa causa, porque eu sei que ele vai ajuizar ação trabalhista, isso vai me dar muito trabalho, dor de cabeça, justiça ao trabalho, vou gastar dinheiro. Então até muitos empregadores optam por não aplicar a justa causa, porque a chance de ajuizamento da ação é muito grande. Bom, mas por que há uma chance tão grande aqui de ajuizamento de ação para reversão? Porque na justa causa o empregado perde praticamente todas as suas verbas. O empregado perde praticamente todas as suas verbas. Vamos lá. O empregado, quando ele é demitido por justa causa, ele não tem direito a aviso prévio. Ele não tem direito a 13º proporcional. Férias proporcionais ele não tem direito. Ele não tem direito à multa de 40% do FGTS. Ele não tem direito a saque do FGTS. Ele não tem direito a seguro-desemprego. Ele perde praticamente tudo. Sabe o que ele recebe? Saldo de salários, que são os dias do mês ali trabalhados, e se tiver algum período de férias já adquirido e não usufruído. O resto ele perde tudo.
Então ele se vê no momento ali de desespero, ele não tem FGTS para sacar, ele não tem seguro-desemprego, ele perde praticamente tudo. Então ele ajuiza a ação para reversão da justa causa em busca do recebimento das verbas devidas na demissão sem justa causa, para tentar reaver essas verbas que eu disse para vocês que ele iria perder. Então ele ajuiza a ação para reversão da justa causa para receber as verbas como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Esse é o efeito da reversão da justa causa. E aí uma pergunta para vocês e nós vamos analisar uma decisão, um julgado aqui do TST. Vou ajuizar uma ação para pedir a reversão. Vou pedir dano moral também. Será que tem direito a dano moral? Toda reversão de justa causa gera dano moral? O empregador vai perguntar isso para você, advogado. Aqui, se eu demitir por justa causa e ele conseguir a reversão, eu posso ser condenado ao pagamento de danos morais? Será que seria automático ali reverter o dano moral? Não. Não existe uma presunção de dano moral. Não é automático aqui, nada disso. Dependendo do caso concreto, dependendo da hipótese de justa causa, você tende a ter um atendimento aqui desse pedido, uma condenação ao pagamento de danos morais, só que não é automático. Geralmente, a gente percebe essas condenações ao pagamento de danos morais quando a reversão da justa causa é de ato de improbidade. Porque ato de improbidade é o quê? É desonestidade, geralmente está relacionado a algum crime, né, a um furto, a uma falsificação. Quando você demite um empregado por ato de improbidade, você está dizendo que ele é desonesto. Então, nessas hipóteses de justa causa, geralmente há o atendimento do pedido de dano moral. Nas outras situações, não. Tanto que vamos aqui para a nossa decisão, a decisão que eu trouxe para vocês aqui, ó, dano moral, reversão da justa causa. Vamos para o que interessa aqui, ó. Por isso, a dispensa do empregado sem justa causa não é por si só capaz de inferir responsabilidade por danos morais, acarretando para o empregador apenas o respectivo pagamento integral dos títulos próprios da despedida imotivada, sendo este, portanto, o momento adequado para os acertos pertinentes. Para que haja reparação por dano moral, mesmo em caso de desconstituição judicial da despedida por justa causa, é mister a apuração da conduta ilícita do empregador, do dano provocado e da relação de causalidade. Assim é porque a responsabilidade civil corresponde ao dano moral, depende de prova. Então, reverteu e houve a dispensa agora sem justa causa, isso não é capaz ali de gerar a condenação ao dano moral. Então, não é automático, não existe uma presunção aqui. E agora, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, formulando inadvertidamente o ex-empregado um pedido de condenação ao dano moral e tendo o mesmo julgado improcedente, nós teremos condenação ao pagamento dos honorários relacionados ao valor deste dano moral que foi julgado improcedente. Então, temos que ter também muito cuidado ao ajuizar as ações, ao formular os pedidos de condenação ao pagamento de danos morais. Para a gente fechar esse vídeo, nós vamos falar aqui sobre a rescisão por comum acordo, artigo 484A da CLT. A rescisão por comum acordo foi inserido pela reforma trabalhista para tentar resolver um problema. Então, através de um acordo entre empregado e empregador, nós vamos tentar resolver um problema histórico aqui no Brasil. Qual que é o problema histórico no Brasil? O empregado, ele não quer mais trabalhar na empresa. Então peça demissão? É ruim, peço demissão nada. É ruim. Não peço demissão. Por quê? Porque eu não vou perder a multa de 40% do FGTS. Eu não vou deixar de sacar o FGTS, nada disso. Não vou pedir demissão. Eu vou pedir para o meu empregador me demitir. Não, Bruno, até parece, não vou te demitir não.
não vou te demitir, porque senão eu tenho que pagar a multa de 40%, que é a maior parcela da rescisão. Não, eu não te demito. Aí o que acontece? Você tem um empregado que não quer mais trabalhar, um empregador que talvez não queira mais o empregado, mas não quer demitir, porque espera que ele peça demissão, você fica aquele imbróglio ali. O que sempre aconteceu no Brasil, mas não é lícito, aquele ajuste, aquele acerto. Então, empregador, me demita que eu devolvo a multa de 40%, porque pelo menos eu saco o FGTS. E aí você tinha uma série de confusões, porque tinha empregado que devolvia, tinha empregado que não devolvia, o empregador nada podia fazer. Pensando nisso, o que a reforma trabalhista de 2017 pensou? Pô, vamos incluir um acordo aqui para rescisão do contrato de trabalho. Pô, empregado e empregador não querem mais trabalhar, eles querem pôr fim ao contrato de trabalho, só que o pedido de demissão é ruim para o empregado, a demissão sem justa causa é ruim para o empregador. Então vamos chegar num consenso aqui para atender a mais ou menos os dois. Vamos fazer uma rescisão por comum acordo em que o empregado perca um pouquinho, o empregador perca um pouquinho. O empregado quer receber multa do FGTS, então vai receber uma multa um pouco menor. O empregado ele quer sacar o FGTS, então ele não vai sacar tudo, mas vai sacar quase tudo. Então a gente chega num consenso aqui, que seria essa rescisão por comum acordo. Um acordo entre empregado e empregador para pôr fim ao vínculo. O que vai ser pago nessa rescisão aqui? Metade do aviso prévio, se ele for indenizado. Então eu, empregado, vou receber metade do aviso prévio indenizado. Eu, empregado, vou receber multa de 20% do FGTS. Então vejam, o empregador não queria pagar 40% de multa, vai pagar 20%. Pô, eu queria receber 40%, mas abro mão um pouquinho ali, recebo 20%. Então o empregado vai receber metade do aviso prévio se ele for indenizado e a multa de 20% do FGTS. Pode ser que nesse acerto aqui nós temos o aviso prévio trabalhado? Pode. Se o aviso prévio for trabalhado, ele vai ser recebido normalmente, porque seria ali salário, ok? Se eles optarem pelo aviso prévio indenizado, o empregador vai pagar a metade. Outro ponto, o empregado sempre quer sacar o FGTS. Ele não vai conseguir sacar todo o valor que está depositado, mas ele vai sacar quase tudo. Vejam que o artigo 484A da CLT fala em saque de até 80% do FGTS. Os outros 20% ficam na conta de FGTS esperando alguma outra hipótese de saque, como aposentadoria, como aquisição de casa própria, utilização daqueles valores ali em caso de doença, por exemplo. Então você saca de imediato até 80%. O restante fica esperando outra hipótese de saque da Lei 8.036 de 90. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso curso. Um forte abraço.